Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente é um prazer, uma alegria enorme ter o seu Hélio aqui com a gente hoje. A gente vai contar, ele vai contar, né? A história incrível dele. Tive a felicidade de encontrar o seu Hélio no Instagram. E aí fui olhar, fui ver os vídeos, enfim, as entrevistas. E fiquei, assim, encantada com a história dele, né? Vocês viram no título. O título da nossa live é, né, Hélio da Silva, a história do homem que transformou o lixão em parque. Acho que é o primeiro parque linear, não é isso, seu Hélio, de São Paulo? Esse daí é o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, o maior de todos eles. E em nível mundial, é o quarto parque linear do mundo hoje. Está lá no Google, é só acertar lá e clicar assim, incríveis parques lineares do mundo. O Ticoatira, que é esse que nós vamos falar agora, é o quarto. Entendi. Que maravilha. Boa noite. Bruna, boa noite. Olha aí, a Bruna botou assim, passando só para agradecer o belíssimo trabalho do senhor Hélio. Obrigado, Abraços. Bruna. Que legal. Então vamos lá, seu Hélio, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria que o senhor contasse para a gente, assim, para quem vai assistir depois a live, ou para quem está aqui e não conhece a sua história, como foi que começou? Você teve 21 anos, né? Ano passado teve 21 anos dessa jornada. Foi em novembro, né, de 2024, fizeram 21 anos. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi que começou, como é que surgiu a ideia, como foi que começou essa jornada? Tá. Bom, primeiro um agradecimento especial pelo convite, agradecimento para quem vai nos assistir e ouvir. É uma história legal, uma história bacana. Bom, deixa eu começar então. O meu nome é Hélio da Silva, eu fui empresário, fui executivo muito bem sucedido na minha vida, trabalhei em grandes empresas, tipo Copersucar União, tive muito aí em Alagoas, falando com o pessoal, os Lira aí na época, que também tem os Eu sou de Maceió. Eu sou de Maceió. Ah, de Maceió, tá bom. Eu estive aí também, estive aí, atuei em duas grandes empresas por mais de 45 anos nessas duas, como executivo, depois como empresário. Uma é a Copersucar e a outra é a Native Produtos Orgânicos. Nós criamos a Native Produtos Orgânicos em 1999, eu como executivo lá. Então, eu tenho 74 anos de idade agora, sou casado, tenho 3 filhos, 4 netos e viajei o mundo inteiro, viajei o mundo. E cada vez que eu viajava o mundo, por exemplo, quando eu estava lá em Munique, a trabalho, eu via que aquilo lá, rios judiados que eu falo, canalizados, né? Rios normalmente são serpenteados, né? Tem meandros. E eu via poucas árvores da Europa, poucas árvores, e o Brasil aprendeu com a Europa a teflonar as cidades, né? Cidades hoje estão todas teflonadas. São Paulo, por exemplo, que é a maior metrópole da América Latina, é uma cidade teflonada. Não tem por onde infiltrar água, não tem por onde a água correr, e demais, o lixo não deixa a água correr também. E é uma judiação a gente ver tudo isso. Eu moro na zona leste da capital de São Paulo. A zona leste, para quem não conhece, da cidade de São Paulo, é uma região que congrega 6 milhões de habitantes. Então, metade da cidade de São Paulo mora na zona leste de São Paulo, né? 6 milhões. Então, Oi? É muita gente, seu Hélio. É muita gente. Lá, antes de eu sair para trabalhar, todo dia eu caminhava, porque eu vivo nessa região, embora seja do interior, de uma cidade, inclusive, que eu vou para lá amanhã, fazer uma palestra lá, é uma cidade a 500 quilômetros daqui da capital. Eu nasci lá, chamada Promissão, e eu vou para lá amanhã fazer uma palestra lá para o pessoal lá.
Bom, e quando eu vim para São Paulo, 1958. Portanto, já se vão aí, 50 anos, mais, 60 anos. E eu me fixei na zona leste da cidade de São Paulo. Aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu casei, aqui eu tive filhos, agora netos, e é o meu amor. Cidade de São Paulo é o meu amor, né? E às vezes a turma fala, mas aquela cidade é melhor, aquela outra é melhor, aquela outra é melhor. O melhor local para se morar é onde a gente se sente bem. Se você oferecer o céu para o demônio, ele não quer, porque ele se sente bem lá no inferno. E se você oferecer o inferno para os anjos, ele também não quer, ele quer o céu. Ou seja, o melhor local para se morar é onde a gente se sente bem. E principalmente, além de se sentir bem, se sentir útil, né? Se sentir útil. Bom, então eu caminhava nessa região onde eu fiquei durante um tempo, e eu via que ela estava degradada dia após dia. Era um terreno muito grande, era 3,2 quilômetros à frente e 3,2 quilômetros para cá. Então, na realidade, é 6,4 quilômetros. E eu via que aquilo lá se tornou várias minis Cracolândia, depósito de lixo, motel a céu aberto, os comerciantes tomavam conta, ou seja, aquilo lá era uma terra de ninguém. Bom, e eu caminhava por lá antes de ir para trabalhar. E num dia, 23 de novembro de 2003, eu comentei com a minha esposa, que estava caminhando comigo, que eu falei, olha, em 10 anos, até 2013, eu vou mudar todo esse ambiente. Naquele dia 23 de novembro de 2003, não sei lá, né? Teve um start, teve um início. Aliás, tudo na nossa vida tem um começo, né? Às vezes capta uma mensagem, a gente nem sabe de onde vem, mas a gente sabe de onde vem, sim, essas mensagens aí. E eu fui, e a minha esposa falou, o que você vai fazer? Falei, olha, eu vou mudar tudo isso daqui em 10 anos, eu vou voltar com as árvores que existiam nessa região há 200 anos atrás. Não sei se todo mundo sabe, devem saber, 100 quilômetros do litoral brasileiro todo, 100 quilômetros do litoral brasileiro todo, de norte a sul, até 100 quilômetros em direção ao continente, era Mata Atlântica. Era árvores para tudo quanto é lado, né? E o povo era feliz. Só para se ter uma ideia, nessa área da Mata Atlântica, de norte a sul, hoje habitam nessa área 175 milhões de brasileiros. E o brasileiro, à custa do progresso, expulsou a Mata Atlântica, cortou árvores. Estou falando todo o litoral brasileiro. Hoje restam 12% da Mata Atlântica. O restante foi tomado pelo ser humano e foi violado pelo ser humano. Ele expulsou. E às vezes eu me questiono, né? Isso é progresso? Progresso, isso? Gente do céu! Eu acho que o conceito de progresso está errado. Precisamos humanizar o conceito. Precisamos humanizar o conceito de progresso. Está tudo desregulado, está tudo. Bom, então eu resolvi mudar, fui desestimulado por toda a minha família, pelos amigos, desestimulado na seguinte situação. Olha, não mexe com isso, é perigoso para a sua segurança, os comerciantes não vão deixar, o pessoal das mini Cracolândia vão te bater, enfim, 1000 problemas eu tive ali. E quando eu ouvi que eu teria 1000 problemas, aí eu falei, agora é que eu vou. Se é todos esses problemas que eu vou encontrar, é bom. Então aquilo serviu de gatilho para mim. Aquilo serviu de estímulo para mim. Essa dificuldade
toda, e realmente eu tive todas essas dificuldades, inclusive com poder público, com prefeitura. É aquela lá, o terreno está quietinho lá, ninguém, mas na hora que você vai lá e faz alguma coisa, vem uma avalanche em cima de você. Mas É verdade. eu suportei isso daí tudo, tudo, tudo. E eu fui vencendo batalhas, batalhas. Bom, eu comecei assim. Como eu decidi plantar árvores da Mata Atlântica, eu, eu fui aqui no interior, estado de São Paulo, cidade a 200 quilômetros daqui quase, e comprei 200 mudas de árvore, Mata Atlântica, e plantei lá. Só que naquela ocasião eu estava trabalhando ainda, viajando o mundo, viajando o Brasil inteiro e tal. Então eu só plantava sábado e domingo. E às vezes tinha um feriado, eu também plantava. E eu fui lá e comprei 200 mudas, gastei dinheiro e continuei viajando, trabalhando. 3 meses depois eu fui lá ver as nossas 200 árvores e tinham arrancado, jogado no lixo, vandalizaram. E aí Meu Deus. aquele pessoal que me desestimulou falou, você está vendo? Nós avisamos que não ia dar certo, tal. E agora, o que você vai fazer? Falei, bom, agora eu vou plantar 400. Já que destruiu 200, vou 400 agora. E a turma me chamava de louco, de maluco, né? E fui lá no interior, voltei lá, comprei 400 árvores, plantei. Nesse espaço, a gente já está em outubro, novembro de 2004. Já se passaram um ano. Eu voltei lá para visitar minhas queridas, as 400 árvores. Destruíram as 400 árvores. Já são 600. Deus, seu Hélio. Já são 200, depois foi para 400 árvores, né? E a turma, tá vendo? Haters. Aquilo que não quer que as coisas evoluem, né? E agora? O que você vai fazer agora? Plantou 200, destruíram, plantou 400, destruíram. E agora? Falei, agora é fácil, está decidido. O que você vai fazer? Vou plantar 5.000. E comecei a plantar 5.000, né? Depois eu descobri quem que destruía as minhas árvores, fiz lá um atalho e tá. E esse plantio de árvore, onde era lixão, onde tinha muito lixo, era Minas Cracolândia, era motel, começou a chamar a atenção de algumas autoridades. Olha, como é que pode mudar isso? Olha, eu passei aqui, sei lá, 2 meses atrás, era assim, agora eu já estou vendo uma árvore, depois... E eu falei, olha, nos próximos 5 anos aqui, até 2008, vai ter 5.000 árvores, no mínimo. E assim foi. Num desses anos, eu conheci o nosso querido Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente na época, aqui de São Paulo, foi candidato a presidente da República recentemente, aí, coisa de 4, 5 anos atrás, e ele era o secretário. E eu comentei com ele veio me visitar aqui na Zona Leste de São Paulo e falou, Hélio, se você realmente plantar 5.000 árvores nos próximos 5 anos, até 2008, nós temos um plano lá na prefeitura de criar parques lineares na cidade de São Paulo. Então, se tiver realmente as 5.000 árvores que você está dizendo que vai ter, nós vamos criar aqui o primeiro parque e o maior parque linear da cidade de São Paulo. E aquilo lá, para mim, me estimulou ainda mais. Ia todo sábado, domingo, férias, feriados, eu estava lá comprando minhas árvores e plantando. Foi muito difícil. Mas o que é difícil, pouca gente faz. O que é fácil, a manada e a multidão faz. Então, em 2008 já havia 5.000 árvores lá. Com cuidado, começaram a vandalizar menos as árvores, porque falaram, olha, tem um teimoso aí, tem um louco aí, tem um maluco aí que continua plantando árvores, tá? Eu fiz amizades lá com quem? Com o pessoal da comunidade, eu fiz amizade com os Noia que tinha lá nas Minas Cracolândia, e aquilo que era uma diversidade, eu trouxe eles para o meu lado,
E eles também agradeceram, pediram para plantar mais ainda, principalmente pé de jaca, manga, frutas, eu plantei, atendi todos eles, e eles passaram a ser os guardiões daquilo lá, passaram a me ajudar. E falou, ó, ninguém mais vai destruir aqui, senão vai se ver com a gente, tal, tal. Então, aquilo que era uma adversidade, eu transformei nos meus aliados. E tem gente muito boa nessas comunidades. Aliás, hoje o pessoal que mais usufrui aquilo lá é o pessoal da comunidade. Né? Eles tomam conta daquilo lá, vão passear com os filhos, tudo. Então, em 2008, já tinha lá as 5.000 árvores e foi criado lá o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, o maior de todos. Hoje são em torno de 23, 24 parques lineares, mas pequenos, aquele é o maior. Aquele lá é 320 mil metros quadrados. É um enorme aquilo lá. Né? E eu fui diversificando as espécies, diversificando. Hoje tem lá mais de 164 espécies de árvores, quando um parque normal tem 50 espécies, 60 espécies. Lá tem 164. E o detalhe, era o meu objetivo, desde o primeiro dia, de atrair aves, atrair pássaros, atrair vida. Enquanto o mundo quer acabar com os insetos, eu quero atrair insetos. Insetos não é praga. Aliás, eu acho que a única praga que tem no planeta é o ser humano, né? Com esse ego inflamado dele, com esse ego que ele só pensa no umbigo dele. Ele não pensa no vizinho, não pensa no outro. Ele não é... Ele não tem generosidade nenhuma. Nenhuma. Ele fica velho, vai ficar de idade sem amigos. Então tem que ter solidariedade, fraternidade. Isso daí chama-se amor. Chama-se amor. Para quem não acredita, o amor existe. Né? O amor gostoso. Aquele que a gente convive, aquele que a gente divide. Aliás, qualquer calculadora eletrônica hoje, a tecla mais apertada é mais. É mais carro, é mais apartamento, é mais terra, é mais isso, é mais aquilo. E aí eu me questiono, para quê? Para quê? Faz mais generosidade, conversa mais, faz mais amigos, plante uma árvore, cumprimenta o vizinho, trata bem o pet. E não fazem isso, né? Você vê as crianças estão perdidas. O herói das nossas crianças hoje, e eu faço muitas palestras para crianças aí, o herói dessas crianças é o celular, não é o pai e a mãe mais. O pai e a mãe não é. O pai e a mãe, às vezes, é inimigo deles. O amigo é o celular. E esse celular está fazendo um estrago. Ao mesmo tempo que ele é bom, porque a tecnologia realmente tem que ter, mas ele está levando essa molecada, essa criançada, para um outro olhar. Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa escolinha, criança de 8, 10 anos, e eu mostrei uma foto de um sanduíche de fast food. E eu perguntei o que é. Essas crianças sabem tudo do fast food. Olha, isso daí é um sanduíche tal, eu gosto com ketchup, eu gosto com mostarda, eu gosto com cheddar, bababa, eles sabem tudo. Criança de 8 anos, 10 anos. E aí eu mostrei uma foto de uma árvore. Eu falei, isso daqui. Todo mundo falou que é uma árvore. Eu falei, fala qualquer nome de árvore que vocês conheçam. Qualquer nome. Ninguém falou nada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou seja, esse olhar está vesgo, esse olhar da criançada. Esse olhar está viciado. Né? Não sabe o que é uma árvore. Não sabe a generosidade de uma árvore. Olha, ela regula o clima. Aí, onde vocês estão, põe um termômetro uma hora, faz um teste aí. Termômetro debaixo de uma árvore. Esse mesmo termômetro, depois da próxima avenida que tem aí, às vezes está a 20 metros, 30 de distância. A diferença entre a sombra debaixo da árvore e a avenida é de 3 a 5 graus. Então, você vê a generosidade de uma árvore. Ela regula o clima. Ela te dá sombra. Ela atrai pássaros. Ela dá fruto. Olha aí. E tudo isso daí tem um detalhe. Ela faz isso de graça. Ela não te cobra. Ela não te cobra. Você vai lá, eu vou naquela sombra, que gostoso, eu vou ficar lá. A árvore não fala, epa, me dá um dinheiro aí. Não. Por que ela não faz isso?
porque ela é generosa. Um dia, Vilane, o ser humano vai aprender a linguagem das árvores. As árvores falam. Ah, mas é louco. Tá bom, deixa eu com a minha loucura. As árvores falam. O homem é que não entende. As árvores se abraçam quando venta. As árvores, as árvores se comunicam. Foi a primeira internet do planeta. Se comunicam por baixo, se vacinam por baixo, se curam por baixo. Elas são fraternas, inteligentíssimas. As árvores são inteligentíssimas. O homem tem muito que aprender. Mas o homem pensa que ele é Deus. No mínimo, ele é filho, mas ele não utiliza os preceitos disso daí. Ele é uníssono. Essas enchentes que estão dando no Brasil e no mundo, esse calorzão no Brasil e no mundo, 50% é ação do homem. É ação do homem. Outros 50% é o ciclo do planeta. Tudo bem, é o ciclo. Mas 50% é o homem. Aí em Recife, aí perto de vocês aí, por exemplo, construíram um monte de hotéis, casa, numa área que era do mar. Era do mar, essa área aí. E agora o mar está pedindo de volta. Opa, essa área é meia. Aí ele faz aqueles acostamentos, ele faz aquelas beiradas. Não vai adiantar. O mar vai pegar o que sempre foi dele. Sempre foi dele. E vai pegar. Né? Bom, depois de 2008 já havia 5.000 árvores lá. Nós criamos o Parque Linear lá. Eu participei ativamente disso daí. E aí eu não parei mais. Eu não parei mais porque eu encarei aquilo como uma missão, como uma causa. Continuei trabalhando, ganhei dinheiro, muito dinheiro, e agora estou gastando esse muito dinheiro com aquilo que me faz bem. Então, em vez de eu comprar, sei lá, o Lexotan, o Rivotril, eu vou lá consultar meus médicos lá, que pode ser um pé de jatobá, pode ser um pé de castanha, enfim, tem 164 para me escolher lá, né? E agora é que estão percebendo no mundo, eu estava lendo inclusive hoje, os resorts atraindo hóspedes com o slogan seguinte: venha tomar um banho de floresta, isso vai te curar. Olha aí que coisa, agora estão falando que a árvore cura, floresta cura, parques curam. Sempre foi assim, sempre curou, sempre curou. Então, e cura, isso é técnico. Eu tenho mais de 1.000 depoimentos lá. Cura a doença mais perversa do ser humano. Desde que o ser humano saiu das cavernas, tem essa doença. E ela é a pior de todas. Chama-se depressão. A depressão baixa a imunidade violentamente, e é por baixar a imunidade que entram as outras doenças. Uma pessoa que está com depressão, que é infeliz, nossa senhora, entra um monte de doenças. Então, floresta, parques, áreas arborizadas. Aí, qualquer cidade aí tem documentário que diz o seguinte: quem mora perto de uma área verde vive em torno de 4 a 5 anos mais do que aquele maluco, e eu fui um maluco também, eu me encaixo nisso daí, só trabalhava. Aí eu, sei lá, chegou agora em 2022, eu ganhando mais de $9.000 por mês, né? Falei, parei, consultei minha cabeça, a cabeça falou: não para não, hoje você tem que comprar mais isso, mais aquilo, não para não. Aí eu consultei o meu coração. O coração falou: tá demorando para parar, para agora ou vão parar com você. Então foi esse o recado: pare agora ou vão parar com você, de um jeito ou de outro. Vão parar. Você tem duas opções: parar no amor ou continuar na dor. E quando a gente... Eu recomendo todo mundo, antes de fazer alguma coisa, consulte o coração. Coração não engana, é igual o coração de mãe, não engana. Agora, a cabeça é traiçoeira, a cabeça faz conta. Não para não, porque você precisa comprar isso, você precisa comprar mais um. O cara tem 20 terrenos, mas precisa comprar mais um.
O cara tem 8 carros, mas precisa comprar mais um. Claro que tem gente que não pode parar de trabalhar porque tem que sustentar filho, pagar os boletos, tudo. Claro, não critico isso daí não. Mas chega uma hora que a qualidade de vida é melhor. Porque vai vir boleto lá na frente. Boleto do mal e boleto do bem. E a decisão é sua. Então eu encaro o que eu faço lá como uma missão, como missionário, muitas palestras em escola. Eu quero que essas crianças aí tentam mudar. Plantar árvore é tão importante que deveria fazer parte do currículo escolar. Criancinha de 3 anos de idade já tem que saber diferenciar o que é um pé de café, o que é um pé de cana, de um sanduíche, dessa internet perversa que tem aí, de um lado, e boa do outro lado, porque a informação está lá dentro e você tem que pegar essa informação. Então, nesse aspecto é muito boa. Mas ela é meio perversa, né? Então, então é isso daí que a gente faz, todo dia, inclusive hoje de manhã eu estive lá, cheguei aqui às 5 horas da tarde, estava lá plantando, tá? Agora está muito calor, então tem que plantar menos árvores com esse calor, porque você tem que regar, senão ela seca. Mas até agora há pouco estava chovendo, eu plantava 80 árvores por dia. Até agora eu plantei 41.600 árvores. 41.000. O índice de sobrevivência é mais de 92%. E por que sobrevive bem? É a famosa comidinha da mamãe. Você pode ir no restaurante que você quiser, que você puder. Você tem muito dinheiro. Mas ninguém faz o arroz que a sua mãe faz. Ninguém faz o feijão que a sua mãe faz. Ninguém. Faz não. Ninguém. Você sabe por quê? Tem um ingrediente muito legal aí dentro. Amor. Amor. Verdade. Né? E eu planto as nossas queridas, nossas árvores, e converso com elas, eu planto com amor. Por isso que o índice de sobrevivência é muito grande. Eu podo na hora certa. Eu converso com elas todo dia, bem baixinho, porque me chamam de louco. Mas, olha, eu vou falar uma coisa. O mundo foi feito pelos loucos. Pessoa que pensou fora da caixa. Pensou que saiu da multidão. Saiu da manada e pensou diferente. Alguns pensaram por mal. Alguns pensaram por mal. Hitler pensou por mal. Mas você pega Jesus Cristo, Maria Teresa de Calcutá e milhares de outros aí, esses foram os loucos. A Santa Inquisição queimou, lá no ano de 1100, 1200, a Santa Inquisição queimou milhares e milhares. Era só questionar. Olha, Deus não existe, vai para a fogueira. Olha, a Terra não é o centro do universo, vai para a fogueira. E por aí vai. E por aí vai. Mas foram essas pessoas que construíram o mundo. Foram esses loucos que construíram o mundo. O cara lá o cara que atravessou a África lá milhares de anos atrás, ele empreendeu uma jornada que demorou mais de 1.500 anos. Foi morrer e nascer outro. O cara saiu da Eritreia, atravessou todo o continente africano, adentrou no continente europeu, foi lá por cima pelo Alasca, Estreito de Bering, desceu pelas Américas, tal. Essa jornada demorou 1000 anos. Mas começou com um cara, um maluco, que deu um primeiro passo. E foi juntando gente depois. Então, esses malucos que construíram o mundo. Os malucos constroem o mundo. Você pensa que, por exemplo, o advento do celular. Foi um cara que teve a ideia e comentou com outro comentou com outro, aí formou uma equipe e pronto. Ou seja, eu acho que tem uma bondade maior aí entre nós, ou por nós, que descobriu tudo, está tudo pronto. É questão de você virar antena para o lugar certo, na hora certa, e com boas intenções, normalmente, que a coisa vem. São esses loucos que constroem. Não é o normal. O normal, você vai na praia, aí está cheio de normal, aí, lotado de normal. Pode ser que lá no meio tenha algum pensando, puxa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pô, como é que eu vou evitar tubarão para atacar a gente?
tem alguns loucos aí, e são esses loucos. Eu falo isso daí porque a turma me chama de louco lá. A turma me chama de louco, eu ali para me defender, eu falo, não sou não, eu faço exame médico todo ano, dá normal, não, eu ainda não comprei camisa de força, tal, mas... E aí ele fala, Hélio, mas quem é normal? Aí eu aponto lá uma avenida com grande pessoal que está lá, e falo, aquele lá é tudo normal, tudo normalzinho lá. Rebanho, isso é rebanho, né? Ou multidão, a multidão é normal. Tem lá, pode ser que tenha alguns que se destaca lá. Então são esses missionários, sem ser presunçoso, claro, são esses missionários, são essas pessoas que pensam fora da casa e sofrem muito. Sofrem de um lado. O cara está todo dia plantando, esse sol de rachar. Aquilo me dá prazer. Aquilo me dá prazer. Aquilo é que eu gosto de fazer. Né? Aquilo é que me viu. Oi. É para saber aqui. Depois eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal está falando do senhor. Mas eu queria saber assim, hoje são quantas mil árvores hoje? São mais de 21 mil? São 41.600. Eu vou plantar 50 mil. E quando chegar a 50 mil, se eu tiver força ainda, eu acho que eu vou ter, aí eu vou avançando. Entendi. Eu queria que o senhor, até onde ele conseguir, né? Eu queria só saber como é que é a rotina do senhor. Como é que o senhor acorda? Como é que é a sua rotina de manhã? E quem são os colaboradores? Se o senhor tem uma galera que chega junto? Como é que funciona isso? Para cuidar do parque, assim. Tem uma frase que diz o seguinte: nascemos sozinho e vamos partir sozinho. Embora cercado de gente muitas vezes. Mas você nasce sozinho e vai sozinho. Eu, quando comecei a plantar, claro que um ajuda aqui, um pede para ajudar aqui, outro pede para ajudar ali, ajuda, tudo bem. Uma pessoa, duas pessoas. Mas eles são como nuvens. Eles vêm, você olha para cima e vê a nuvem. 10 minutos depois, você olha lá, a nuvem não está lá mais. Ela foi embora. Eu agradeço. Várias pessoas me ajudaram, o que eu agradeço. A pouca ajuda é muita ajuda. Mas eu não fico zangado, não. A missão não é deles, é minha. Então, você perguntou a minha rotina. Hoje, por exemplo, tem uma pessoa lá que me ajuda, um próprio Saulo também é uma pessoa maravilhosa lá que me ajuda, mas não passa de 2. Não passa de 2. Quando vão? Porque eles têm os compromissos deles e tal. Eu tenho uma tarefa. E eles têm compromisso. Então tem que respeitar. E tem que respeitar. Eu vou citar a minha rotina. Hoje à noite eu já vou pensar no que eu vou fazer amanhã. Por quê? Hoje, durante o dia, eu já fui lá, já dei uma geral, já olhei e falei, puxa vida, ali cabe um pé de jaca. Deixa eu olhar para cima, para onde vai a copa dessa jaca, para onde vai a raiz. Quem é o vizinho dela? É um pé de angico, pode ser um pé de angico, pode ser tal. E eu fico planejando isso daí. No dia seguinte, eu vou lá, faço cova, que é o berço, né? Para plantar, e levo lá uma jaca, um palmulato, um pé de pitanga. De cada 12 árvores que eu planto, 12, uma necessariamente é frutífera. Frutífera, preferencialmente selvagem. Ou seja, pitanga, amora, goiaba, cereja do Rio Grande, jabuticaba. Qual é a finalidade? Atrair pássaros. Então, neste parque hoje tem mais de 2.500 árvores frutíferas lá. Muito araçá, gosto de araçá. Os pássaros gostam muito de araçá. São mais de 10 espécies de araçá, tem todos lá. Hoje eu estava lá, pra você ter uma ideia, que curiosidade. Eu estava lá hoje, sozinho, eu e Deus lá, e as árvores. Eu estava lá sozinho, chegou um senhor para mim e falou, o senhor é o seu Hélio? Eu falei, sim, o senhor Hélio. Eu estava decorando um parque, podando uma... Senhor Hélio, me ajuda. Aqui no parque tem graviola. Eu falei, peraí, para que você quer graviola?
E de onde você é? Professor de Pernambuco. Mas eu estou aqui em São Paulo há 25 anos já. E tem um rapaz lá de Pernambuco, ele me mandava folhas de graviola. Agora ele não manda mais, porque ele ficou muito doente, ele não está mandando mais. Eu falei, para que você usa folha de graviola? Dizem aí que cura câncer, eu tive 2 cirurgias já de câncer aí, tal, e eu tomo isso daí sempre, tal, e não é que eu melhorei, tomando chá de folha de graviola, melhorei bastante, tal, não sei se curou, mas melhorei sensivelmente. Depois que eu fiquei, mas agora eu estou procurando folha, eu não acho, eu falei, vem aqui então. Mas aqui tem, eu falei, não só tem, como eu vou te mostrar vários pés, e a maioria deles produzindo graviola já. Olha, ele quase chorou. Aí eu levei ele lá. Andei 500 metros, falei, olha lá, dá uma olhada para cima. Ele quase chorou. Quase que eu me emocionei junto com ele. Não acredito. Vou tirar uma foto, vou mandar para o meu amigo lá em Pernambuco, tal. Posso pegar uma folha para chá? Falei, claro. Então, por exemplo, esse foi um dia de hoje. Mas igual essa história, tem outras maravilhosas todo dia. Por exemplo, eu tenho um diário, tem quase 200 páginas lá. Todo dia eu anoto lá o que eu fiz, quantos eu plantei, onde eu plantei, que espécie eu plantei, com quem eu conversei, como é que foi. Tinha horas lá que falam, olha, o senhor me salvou a vida. Eu que salvei a vida, não sou médico. Mas como é que eu salvei a vida? Me conta a história. E aí elas me contam a história. Senhor Hélio, antes desse parque aqui, antes do parque aqui, que era uma área abandonada, triste, Minas Colândia, os meus filhos saíam para trabalhar e me trancavam em casa e falavam, mamãe, não abra a porta para ninguém, porque era um lugar até perigoso lá. E eu fui ficando doente, eles perceberam isso, que eu estava triste, encurujada lá num canto, e me levaram no médico. E o médico falou, olha, fisicamente a senhora está boa, a senhora está perfeita, o que a senhora está com a depressão violenta. A senhora tem... Como é que é a rotina da senhora? Eu fico em casa, meus filhos não deixam sair, sábado, domingo eles me levam lá, sei lá, no McDonald's, em algum lugar lá. Mas não, a senhora tem que sair de casa, a senhora tem que fazer amizade, a senhora tem que caminhar, andar. Mas não pode. Bom, e não pôde. Quando veio o parque, quando cria-se um parque, vem segurança, vem banheiro, vem aparelho de ginástica, e o povo começa a fluir lá, começa a andar lá e fazer amizade. Olha, fazer amizade, olha que coisa linda, que coisa bonita. Amizade. Que coisa, que palavra bonita, né? Pena que a maioria é falsa. Mas aí essa senhora fala, senhor Hélio, hoje eu venho todo dia aqui no parque, fico das 8 às 10, convido algumas amigas para almoçar em casa, elas também me convidam para ir lá, e eu pensei que era problema meu, mas era problema de 500 pessoas, 600 pessoas. Elas tinham o mesmo problema. E por isso que elas falam, o senhor me curou. E realmente, floresta cura, árvore cura. Converse com uma árvore, conversa baixinho, você é capaz de te internar. Fala, ih, a maluca aí, a louca aí. Conversa baixinho com ela. Não fica só abraçando. Ih, pirou, tá abraçando já, pirou. Mas conversa. Seguramente, elas te respondem. Tudo que você quer saber, elas te respondem. Detalhe agora, no tempo dela, não é no tempo seu, não. O tempo seu, Evilane, o tempo meu e o tempo de quem está nos assistindo é o tempo do ser humano. É o tempo da escravidão do tempo. O tempo não existe. Existe dia e noite só. O tempo não existe. Não existe. Nós criamos o relógio, o compromisso. Você vê, essa live vai ter uma hora, não pode ter mais. Viramos escravos. É verdade. Então, plantar árvore é tudo de bom. Criança não faz palestra. Senhora, eu posso plantar uma árvore com o senhor? Pode, chama o papai e mamãe, manda ir lá, sei lá, sábado, domingo, está aqui um cartão meu, me liga, e nós vamos plantar junto. E detalhe, eu falo para a criança, como é que você chama? Ele fala, digamos, Pedro. Aí, quando ele vai lá, o Pedro, né, com o pai e a mãe, nós plantamos uma árvore junto,
e eu dou o nome de Pedro para a árvore. Ele falou, não, mas o Pedro sou eu. Eu falei, não, agora tem dois Pedros. Um ser humano e uma árvore. E eles fazem essa conexão. Isso eu comecei há 20 anos atrás. Hoje, tem muitos Pedros andando lá. Até me... Ô, seu Edson, lembra de mim? Eu falo, não, eu sou o Pedro. E aí, Pedro? Não lembro. Eu que plantei aquela árvore lá, digamos que seja o ipê amarelo, vai. Eu que plantei aquela árvore lá. Eu sempre venho aqui. Eu falei para meus amigos que eu tenho uma árvore, que eu plantei uma árvore. Ou seja, é isso que eu quero, fazer essa conexão. Essa conexão. Eu tenho mais de 300 cartinhas aqui, porque às vezes eu estou numa escola fazendo palestra e a professora coloca lá uma folha de sulfite em cima da carteira e fala, olha, quem quiser escrever alguma coisa para o senhor Edson, escreve. E depois da palestra lá, eles escrevem. E eu tenho todas elas. Eu vou até colocar algumas no quadro, coisas assim, você é meu herói, eu queria ser como você, eu vou ser um plantador de árvore, o meu pai não presta, ele não planta árvore, enfim. Ficam falando essas coisas aí, né? Uhum. Então, é muito bom de ouvir isso daí. Se eu salvar de milhares, se eu salvar um, tá bom. Se alguém me seguir lá na frente, eu acho que vão seguir. Talvez sigam não só pelo amor, mas talvez sigam pela dor. Porque do jeito que tá, temperatura... Antigamente fazia a temperatura de 31 graus, mas não tinha sensação térmica de 40 graus. Era 31, era 31. Vinha a brisa, vinha o vento. Hoje é 31 com sensação térmica de 40, 50, 60. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, Célio, e vou dizer para o senhor, viu? Esses dias aqui está bem difícil. Está bem difícil. Então, eu acho que a gente já passou, acho que eu já passei, né? Umas 2 semanas assim que a gente tá conseguindo dormir direito, assim, tão quente que tá. É terrível. E é isso mesmo. Antes a gente não tinha isso. Hoje. Tá aí. Você vê, aí no Rio de Janeiro, no Versar, tem o Museu do Amanhã. Conheço o Museu do Amanhã. Que Museu do Amanhã é esse que não tem árvore lá, ao lado? Que Museu do Amanhã que não tem árvore? Ou seja, Vilane, todas as cidades do mundo, todos os grandes locais do mundo foram feitos para carro e para ser humano. Não foi feito para a natureza. Não foi feito para a natureza. São Paulo e Rio de Janeiro e várias outras cidades estão totalmente teflonadas. A água não tem para onde correr. O lixo vai adoidado. Por isso que a enxurrada levou. Claro que levou. Aquela enxurrada estava a 50, 60 quilômetros por hora, porque ele pegou um asfalto e foi embora. Ele não se infiltrou em algum local que tinha terra. As bocas de lobo tudo entupida. Boca de lobo tudo entupida. E aí, não, lá tem que fazer isso, lá tem que fazer aquilo. Tudo voltado para carro. Você vê que em Paris agora, foi em Paris. Em Paris, a própria prefeitura, o governo de lá, pegou o que era um bolsão de estacionamento para carro. Era um bolsão enorme, enorme. Acabou com o bolsão de carro e está plantando árvore. Muitas árvores lá. Onde era um bolsão? Lá. Né? Lá nos Estados Unidos, o movimento começou lá, mas chegou na França e vai chegar no mundo inteiro daqui a pouco. 2 senhoras lá não se conformavam que aqui tinha um lugarzinho lá na cidade de Portland, Estados Unidos, elas não se conformavam que cimentaram aquele pedaço lá, para nada. Elas foram lá, foram na prefeitura, ninguém tomou providência nenhuma. As 2 velhinhas pegaram uma picareta e tiraram todo aquele cimento de lá e plantaram árvore. E esse movimento se arrastou para tudo quanto é lado. E está se arrastando ainda. E chegando lá na França, em Paris, também. Lá, só que lá em Paris o governo encampou. Não, deixa com a gente que nós vamos fazer isso daí. Ou seja, tira asfalto. Os rios, é uma judiação que fazem com os rios. É uma judiação. O homem coloca asfalto em cima do rio e faz uma avenida de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Aqui em São Paulo tem a Avenida 23 de Maio. Lá embaixo da 23 de Maio tem rios. Aliás, aqui em São Paulo tem 300 rios subterrâneos. 300 já catalogados. Um amigo meu faz esse trabalho. 300 rios. E a falta d'água? Cadê a água? Ah, está com crise de água. É o clima. Não, não é o clima não, cara pálido. É o homem.
É o homem que faz isso daí. Nas minhas palestras, eu falei lá com um colégio de classe A, que eu fiz uma palestra lá, crianças de 10 anos, eu falei, escuta, daqui 30, 40 anos, se vocês tiverem uma caneta na mão, quer seja juiz, desembargador, governador, não importa. O que vocês fariam com a 23 de maio, que é essa avenida onde tem um rio embaixo? Nós tiramos o asfalto e voltamos com o rio. E aí você conta a história daquele rio lá, né, para ilustrar. Era que eu falei, então, pois é, era esse rio que adubava, que regava, que molhava as fazendas de chá. Daí o nome Viaduto do Chá, porque nessa região tinha muita plantação de chá. E era esse rio que regava. E são mais de 300 ruas aqui em São Paulo. Lá embaixo tem rio. Para quê, gente? E aí você começa a falar para as crianças, você provoca o seguinte debate. Não, mas não pode tirar aí os carros. Aí o molequinho lá fala, será que daqui 30 anos vai ter carro? O carro vai acabar. Tá? Como acabou carroça, cavalo, acabou tudo. Aí o outro fala, mas e o dinheiro? Aí o outro fala lá, dinheiro, o homem faz dinheiro. Note que eu estava num colégio de classe A. Não, dinheiro tem máquina de fazer dinheiro, isso é verdade. Tem máquina de fazer dinheiro, o ser humano faz dinheiro, mas não faz rio. Rio não dá para fazer, mas dinheiro dá. E aí você fala, não, mas e o vai e vem? Não, põe um trenzinho aqui, um trenzinho de lá. Aí o outro fala, não, faz igual Paris. Eles estão acostumados a viajar para Paris. Faz igual Paris, tem praias lá na beirada do rio. E tem mesmo, né? A gente sabe que tem lá, né? Então, gente, é isso. Tecnologia, nossos rios imundos. Já tem tecnologia. Já tem para limpar todos os rios. Na Europa e na Coreia, estão limpando tudo. Lá já tem. O que se gasta de dinheiro no Brasil aqui, não limpando o rio, tratando a água suja do rio. Gente, já tem tecnologia. Já tem. Agora, tem que ter um missionário, tem que ter um doido, tem que ter um maluco. Saneamento básico. O Brasil não tem saneamento básico. Gente, Rio de Janeiro não tem, está aí tudo. São Paulo, que é o mais evoluído, tem um pouco. Mas você pega lá, Pará, tem nada. Tem cidades que é zero de saneamento básico. Então, para onde vai as sujeiras todas? Então, tem que aparecer um louco, tem que aparecer um maluco, tem que aparecer um enviado de Deus, enviado do universo. Enviado do universo. De onde você veio? Eu venho de Marte e vou falar para vocês como é que Marte sucumbiu, como é que acabou Marte. Eu vim de lá, fiquei viajando esse tempo todo pelo universo, mas eu sou de Marte. E Marte acabou, sabem por quê? Aí eles vão contar a história de Marte. Por que que Marte acabou? É a Terra amanhã. É a Terra amanhã. E aí? O tempo chega, qualquer que seja esse tempo. Quem não chega é o ser humano. Mas a jornada continua. E todos nós temos uma jornada para cumprir. E se tivesse mais loucos, mais pessoas, mais velhos, mais velhos, né? Se tivesse mais velhos na vida, mais loucos. Esse dia eu fiz uma palestra aí na Fundação Getúlio Vargas e me perguntaram quem é o Hélio. Então eu falei, o Hélio é formado em administração de empresa, pós-graduado aqui, mas lá eu era. O que eu sou mesmo é um plantador de árvore. Às vezes você pergunta, o que você é? Eu sou advogado. É nada. Ele não é advogado. Ele está advogado. Ele é um ser humano normal como a gente. Às vezes até pior do que a gente. Às vezes pior do que a gente. Mas ele se envaidece, ele tem ego. Todos nós temos o ego. Todo ser humano, eu tenho. Mas eu estou aprendendo a administrar o meu. Estou aprendendo a administrar. Então, é isso daí. Esse pessoal que ganha, lá na frente eles gastam. E sabe com o que eles gastam? No médico, na Redditor, aí do Rio de Janeiro, aqui no Alberto Asco, em São Paulo. E aí eles falam, adiantou, cara pálida? Adiantou, cara pálida? Você tem amigos, cara pálida? Eu pensava que eu tinha, não tem ninguém de amigo. Não tem mesmo, cara pálida. Você não conquistou. Você não conquistou. É verdade. Você pensou que você tinha, né? Então.
Deixa eu dar uma lidazinha rápida aqui, seu Hélio, nos comentários, ó. Seja superação, colocou assim, o plantador e cuidador de árvores, um exemplo de persistência, missão e legado. Um ser humano cheio de humildade, entusiasmo e integridade, como ele mesmo diz. Aí a gente vem aqui, ó, o Iander, tive a honra de conhecê-lo, uma lenda do Ticoatira, né? Ticoatira. Aí aqui, Ticoatira. A Milene, estou honrado em conhecer sua história e seu pensamento. O senhor Hélio é um herói vivo. Várias palminhas, todo mundo muito feliz. Cadê? Vamos ver aqui. O Iander colocou sabedoria. A Milene colocou: seu Hélio está certíssimo. As árvores são o maior exemplo de harmonia, união, colaboração e perfeição. A espécie humana é ignorante e segue a mídia e tudo o que é ilusório. Ela colocou aqui, seu Hélio, eu queria até deixar para vocês, minha gente. Ela colocou aqui, ó, documentário BBC Londres, A Vida Secreta das Árvores. Milene, eu já li esse livro e esse livro mudou minha vida, assim, mudou minha cabeça. Hoje eu não consigo olhar para uma planta, sabe, de um jeito normal, como diz o seu Hélio. Hoje eu olho e sei que a natureza, ela tem uma sabedoria, que elas se ajudam, se protegem, enfim. Então, esse livro, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Se tiverem curiosidade, leiam. Ele é maravilhoso, né? Vai fazer a gente entender um pouquinho mais ainda do que o seu Hélio está falando hoje aqui na live. Tá? Eu li esse livro há mais de 15 anos atrás, né, de um alemão que era o administrador de um parque lá na Alemanha, e ele foi administrador desse parque durante 30, 40 anos. Na observação, ele começou a falar, a gente está escrevendo um livro agora, nós estamos escrevendo um livro autobiográfico, dizendo dessa jornada, como é que foi a jornada, como é que foi a resiliência, como é que foi esse carinho com as árvores, olha que loucura agora, como é que uma árvore escolhe quem ela quer ter de vizinha? Olha que loucura! A árvore não pode escolher nada, eu escolho qual árvore que eu vou plantar. Olha que loucura, não, ela escolhe. Ela escolhe. Olha que loucura! Quando você planta uma árvore, tem que pensar nela 20 anos na frente. Quem vai ser a vizinha dela, se ela vai estar feliz, se não vai ter, para onde vai a copa, para onde vai a raiz, tá? Então, isso daí. Tem gente que fala que não tem espaço. Um dia eu estava plantando lá, não, mas não tem espaço, está muito pertinho uma da outra. E eu falei para essa pessoa, onde você mora? Eu planto naquela comunidade lá. Eu falei, lá, está muito pertinho do outro? Ele falou, tá lá, muita gente, muito pertinho do outro. Eu falei, convive bem? Claro que convive bem. Eu falei, isso daí é a floresta. A floresta está pertinho uma da outra lá. E convivendo bem. Então, às vezes, eu pergunto para a árvore, quem que você quer de vizinho aqui? Ah, eu quero um pé de goiaba. Ah, eu quero uma maior que eu para tomar conta de mim lá na frente. Então, eu planto lá uma espécie chamada pau-mulato. 40 metros de altura ele vai. Né? Essas árvores têm 18, 15, 20. Né? Então, esse tipo. A natureza é muito sábia e o homem o homem precisa da natureza. A natureza não precisa do homem. Um sopro, o ser humano vai embora. O ser humano é um predador. Não tem amor, falando de um modo geral, claro. É um predador, não tem amor por ninguém. O cara não tem amor pelo vizinho. E o vizinho não tem amor por ele. Né? Mata. A gente vê todo dia aí. Olha, o som estava alto, eu fui lá e dei um jeito, dei um tiro, mas gente, coisa feia. Né? Então, eu, por exemplo, alguém me pergunta, quem é o Hélio? Falou, 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden. Quando é preciso reagir, tem que reagir, sim. Tem que reagir, sim. Por exemplo, uma vez que eu liguei o modo Bin Laden em mim, eu estava plantando lá um pé de araucária, e chegou um senhorzinho já de idade, falei, ei, você aí, você está plantando um pé de araucária? Falei, sim, estou plantando um pé de araucária. Quando ele falou araucária, e era uma araucária, eu falei, opa, esse senhor conhece árvore. Falei, olha sim, estou plantando um pé. Oi? Araucária. Olha ela aqui, ó. Tem aí? Tem aqui, tá na camisa, ó. Essa é a araucária. Tá vendo então, aí, ele falou para mim assim, quanto tempo vai demorar para dar pinhão?
Pinhão. Falei, depende do mineral que ela encontrar embaixo, mas vai demorar entre 16 e 20 anos. 16 e 20 anos ela vai dar pinhão. E esse senhorzinho, muito cachorro, sem vergonha, fosse um senhorzinho, falou, mas se o senhor acha que o senhor vai pegar pinhão daqui e colher, eu falei, olha, eu não sei se eu vou pegar pinhão daqui, se eu vou colher, mas tenho uma certeza absoluta. Ele falou, e qual é a sua certeza absoluta? Você não vai pegar. Você não vai. Você vai morrer antes. Como? Você está me desejando a morte? Não. Não precisa se desejar a morte. Você, em vez de me parabenizar por estar plantando uma árvore, me elogiar, falar que vai fazer bem para as crianças, tudo, você vem falar que eu não vou pegar essa árvore. Esse é o Bin Laden que eu sou. Então, eu sou 30%. Bin Laden, né? 30% Bin Laden e 70% Dalai Lama. E outros falam, olha, muito obrigado. Eu falo, não, que é isso, é muito bom plantar. Esse é o Dalai Lama. Esse é o Dalai Lama. Então, tem esses tipos de coisa, Vilã. Tem esses tipos, mas a jornada é mais longa. A turma fala, e quando você morrer? Eu falei, não vou morrer. Como você não vai morrer? Eu vou virar árvore. E vou virar um jequitibá. Jequitibá tem uma longevidade de 3.500 anos. Então, está saindo um documentário meu, já tem, não sei se eu te mandei, já tem documentário meu na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, e agora nós filmamos um outro agora, na França, para o canal da França, lá também vai ter. Nesse sábado agora, nós filmamos um para a França, que vai concorrer a um prêmio no Festival de Cannes. Enfim, e por quê? Porque a história é bonita. E o mundo precisa de história bonita e verdadeira, claro. E verdadeira. O mundo precisa. Por isso, Hélio, você é famoso. Famoso nada. Cemitério do Caju, lá no Rio, está cheio de famoso. Não vale nada. Vale nada. Faz agora. Faz o que tem que fazer agora. Faz amanhã cedo. Faz agora. Faz à noite. Mas é difícil. Então, é tão difícil que poucas pessoas fazem. Tenta, pelo menos. Tenta. Então, é esse o nosso mote aqui. Eu sou uma pessoa feliz. Dá para sentir. Dá para sentir conversando com o senhor. A turma falou, mas é muito feliz. Falei, mais ou menos. E aí me perguntaram, o que é felicidade para você, senhor Hélio? Falei, felicidade é um passarinho muito arisco, que quando ele pousa perto de você, fica quieto, não se movimenta, fica observando o passarinho. Qualquer movimento brusco, qualquer amigo que você chama para ver o passarinho, ele voa e vai embora. Então, quando estiver feliz, curta essa felicidade. Curta. Você. O homem não conversa com o homem. Aliás, o homem não conhece o homem. O homem é um ilustre desconhecido para o homem. O homem manda nave para pesquisar Marte, manda homem para a Lua, mandaram uma para o Sol agora, chegou a, se eu não me engano, 65 mil quilômetros de lá, não pôde chegar a Marte, derretia. E o homem não cura a doença dele. Que homem é esse, hein? Que homem é esse que não conhece o homem? Aí entra uma coisa chamada business, negócios e negócios. Está aí o egoísta, está aí o ego, está aí aquele que pensa que é Deus, não é não, é um mortal como a gente, mortal como qualquer um de nós. Então, a vida é um sopro, a vida é um sopro. Soprou. E o espetáculo da vida, o fantástico da vida, é que você pode planejar o amanhã, mas ter certeza do amanhã, jamais. Você nunca tem certeza. Mas você tem certeza desse momento que nós estamos falando agora. Isso você tem a certeza. Mas daqui 5 minutos você não tem. Você torce para dar certo. Então, para que não fazer bem? Para que não descer o elevador e cumprimentar aquele, entre aspas, seu inimigo? Se ele vai responder ou não, é outra coisa. Os mal-criados não respondem. Eles só respondem quando dá um infarto nele, dá um AVC, e por uma circunstância tal, ele se salva. Aí ele cumprimenta até cachorro louco. Até cachorro louco ele cumprimenta. Né? Por quê?
Ele viu, né, como é que é o negócio, né? Como é que é o Ele viu. negócio, é verdade. É, É. então falta um pouco de Gente, sensibilidade. Falta um pouco de sensibilidade. Empresas. As empresas hoje estão tudo robotizado. Qualquer empresa que vai contratar um profissional, ele olha o currículo profissional da pessoa. Ele esquece de, por trás desse currículo, tem uma pessoa. Conheça a pessoa antes. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Com quem você vive? Você tem filho? Como é que é sua mãe e seu pai? O que você faz no final de semana? Essa é a seleção principal. E não o currículo. Está cheio de canalhas por aí com currículo rico. Aliás, aí no Rio de Janeiro tem um governador aí. Vários, né? E tem um deles aí que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia, está solto e tá fazendo live cheio. aí com um corcovado ao fundo aí. E falando em coisa boa. Boa para quem, cara pálida? Na Pois Divina é. Comédia, É. na Divina Comédia de Dante, Dante diz que no inferno existe um local lá que é o mais quente do inferno. O inferno já é quente, mas tem um lugarzinho lá, está escrito na Divina Comédia de Dante, que é o mais quente. E é esse mais quente que está reservado a esse tipo de pessoa aí. Esse mais quente que está. Né? Então, menina, Pessoal, é isso aí. eu ficaria aqui com o senhor conversando até cansar. Eu, Mas eu precisaria de 48 horas. pronto. Ia ser perfeito. Mas infelizmente, né, a ferramenta que a gente tem é tão Eu limitada sei. que não dá. Senão, se a gente não se despede, cai assim na cara da gente, enfim. É verdade. Então, assim, eu quero agradecer, seu Hélio, os comentários aqui são os melhores possíveis. A nossa Tá. intenção de fazer essa live com o senhor foi realmente para que as pessoas pudessem conhecer a sua história, porque a sua história, ela emociona, a sua história, ela inspira, né? A sua história é aquela história que a gente escuta e o coração fica quentinho. Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo, tá? Que esteve aqui. Eu sei que essa live ainda vai chegar em outras pessoas que não puderam estar ao vivo aqui com a gente. Agradeço demais a vocês, ao senhor também por ter reservado um tempinho para conversar com a gente, para contar a sua história, para deixar aí todo mundo emocionado, inspirado. E eu queria que a gente finalizasse, seu Hélio, o senhor deixasse uma mensagem para esses seres humanos de hoje, para que a gente pudesse ter uma mudança de consciência e uma mudança de atitude o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Queria que o senhor finalizasse com uma mensagem para nós. Eu acho que nós estamos no minuto final, realmente, não só do programa, mas do homem, se ele continuar assim. Primeiro, eu queria deixar um Google, é só o pessoal googlar lá, plantador de árvore. Já aparece ou o blog, ou plantadordeárvore.blogspot.com.br, ou Instagram. Ali ele vê melhor. Uma Certo. mensagem: plante uma árvore, conviva com ela, converse de vez em quando com ela, você vai se sentir bem. Isso daí chama-se amor. Então, plante uma árvore. É isso aí. É isso aí, galera. Obrigado, minha gente. Seu Hélio, essa live vai ficar no YouTube. Depois eu mando o link para o senhor Manda o divulgar e link, para quem o senhor quiser. Manda o link para o senhor divulgar. por favor. E eu queria aproveitar, mando sim, e aproveitar e dizer, o senhor falou das palestras, como é que a galera fala, como é que faz para falar com o senhor, para agendar palestra, fala pelo Instagram, tem um número específico. Palestra para escolas, palestra para escola, para o povo grátis, totalmente grátis, não cobro nada, não preciso mais disso daí, não cobro nada. Se for para a empresa, e as empresas estão bobeando, as empresas que estão trazendo esses medalhão para fazer palestra, tudo mentira. 70% do que falam lá, às vezes não é verdade. E as empresas, se me chamarem, eu vou também, e eu vou mostrar para eles que é um caso de resiliência, sobrevivência e, modéstia à parte, sucesso. Um caso real. Então, quem quiser palestra, é só me chamar, que live também, sem problema nenhum. E eu estou aqui para tentar inspirar as pessoas, para seguir esse exemplo aí. Com certeza, com certeza. Acho que todo mundo aqui saiu inspirado, já doidinho para plantar uma árvore, tenho certeza disso. Então é isso, galera. Muito obrigada a todo mundo. Um cheiro para vocês, um abraço aí no coração de todos vocês. A gente vai se falando por aqui.
E, seu Hélio, muito obrigado mais uma vez, viu? O senhor é um cara fantástico. Fiquem com Deus aí. Fiquem com Deus também, viu? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado tchau, a você. tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.